Bom, a gente já viu aqui então como é que funciona a resposta em frequência, né? A resposta em frequência ela serve para a gente entender como que o sistema vai funcionar conforme o sinal de entrada mudar a frequência. Então, ou seja, grande questão aqui é o seguinte, olha só, se a gente pegar esse gráfico de resposta em frequência desse mesmo filtro que a gente viu, a gente vai perceber que aqui, olha só, eu tenho aqui uma pequena variação aqui, olha, para uma pequena variação para um espectro grande de frequências aqui então. Então seria talvez interessante a gente representar esse eixo x aqui, olha só, em escala logarítmica. Então para isso foi criado então um diagrama de Bode. O que é o diagrama de Bode? O diagrama de Bode tem essa mesma função, só que o que acontece? Tanto o meu eixo x quanto o meu eixo y é representado em escala logarítmica. Então antes de falar de diagrama de Bode, a gente precisa entender o conceito de decibel. O que é o decibel? Ou decibéis, né? Basicamente falando o seguinte, é uma unidade logarítmica que indica a proporção de uma quantidade física. Então, ou seja, quando eu tenho aqui o sistema onde eu tenho o sinal de entrada, o sinal de saída, VI e VO, o sistema decibel, ele calcula que, olha só, a proporção, justamente a relação entre a saída e a entrada, então se eu estou falando de potência, é a potência de saída dividida aqui, a potência de saída, dividida pela potência de entrada, e eu aplico uma escala logarítmica nela aqui, eu multiplico 10 vezes log de 10. Isso vale para potência, isso vale para corrente também. Para qualquer outra grandeza, eu aplico em escala logarítmica de 10, mas eu multiplico por 20. Então, por exemplo, quando eu estou falando de tensão, que é o caso aqui do meu filtro, então VO sobre VI, né? Isso VO sobre VI, isso aqui em decibéis, ou decibels, né? Eu calculo através de 20 log de 10 VO sobre VI. Então, o que acontece? Quem que é o meu diagrama de Bode? O meu diagrama de Bode é aquela mesma resposta em frequência, só que o que acontece aqui agora, olha só, o meu eixo Y, que eu represento o ganho, eu estou representando esse ganho em dB, em decibéis. E o meu eixo X, eu também tenho a minha frequência representada aqui, olha só, em escala logarítmica, ou seja, tá vendo aqui, olha, de um espaço de tempo aqui, olha, onde geometricamente eu tenho um tamanho igual aqui, olha, eu tenho aqui uma frequência que multiplica por 10, a próxima multiplica por 10, a próxima multiplica por 10, aqui é 10 vezes menor, aqui é 10 vezes menor e por aí vai, certo? Com isso eu consigo perceber uma característica mais linear do meu filtro aqui, olha só, quando eu estou falando em escala logarítmica, certo? E a gente consegue entender aqui também que é a seguinte situação, olha só, o filtro, quando eu estou falando aqui antes da minha frequência de corte, que seria esse caso aqui, olha, né? O meu ganho em decibéis, em decibel é zero, próximo de zero. Por quê? Se eu fizer essa conta aqui, olha, calcular o meu ganho aqui quando o meu ganho era igual a 1, se eu calcular isso daqui, eu tenho que log de 10 de 1, isso aqui é zero. Ou seja, eu tenho ganho de zero aqui, certo? E aqui também, olha só, a minha frequência de corte é no ponto onde o meu ganho, né? O meu ganho do meu sistema, vou chamar aqui em decibéis, o meu ganho do sistema G em decibéis, é menos 3,01. Por quê? Se eu calcular, por exemplo, nessa equação aqui, olha, aquele valor de ganho de decibéis, ou seja, olha só, a gente tinha falado que a frequência de corte ela atuava aqui, olha, quando o meu módulo do meu sistema dava em torno de 0,707. Ou seja, se eu calcular aqui agora nessa equação 20 vezes log de 7,07, eu vou ter exatamente esse valor, menos 3,01. Ou seja, no diagrama de Bode eu consigo identificar a frequência de corte no ponto onde a frequência é menos 3,01. Essa seria a frequência de corte. Tudo bem, mas como que eu, então, eu traço o meu diagrama de Bode através do Octave? É isso que a gente vai fazer aqui agora. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, então, olha, é carregar o pacote de controle, que eu inclusive fiz um vídeo ensinando como instalar esse pacote, mas enfim, uma vez instalado a gente simplesmente precisa carregar através do comando pkg, de pacote, package, load, que é o carregar, e o nome do pacote control. Certo? Aqui eu estou determinando aqui, olha só, o valor da minha resistência, o valor da minha capacitância. E aí o que eu faço aqui, olha só, eu preciso aqui, olha, criar a minha função de transferência. Quem que é a minha função de transferência? Vamos voltar para o nosso sistema aqui, olha só. O nosso circuito aqui, a minha função de transferência é justamente essa daqui, certo? Como é que eu obtenho a minha função de transferência aqui agora? Olha só. A minha função de transferência, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chamar esse J ômega aqui, olha, de S. Ou seja, então a minha função de transferência vai ficar da seguinte forma. 1 dividido por S vezes R vezes C mais 1, certo? Essa aqui seria a minha função de transferência. E com isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, então, no meu Octave, a minha função de transferência. Eu vou falar que o S aqui, olha,
vai ser uma função de transferência baseada na minha variável S. E falo aqui, olha, quem que vai ser o meu sistema G? 1 dividido por R vezes C vezes S mais 1. Exatamente aquela função de transferência que eu fiz. Aí, a única coisa que eu faço, eu dou o comando bold para a minha função G. Mandando rodar aqui, olha só o que vai acontecer. Ele vai calcular aqui para mim o meu diagrama de Bode. O meu diagrama de Bode e o meu diagrama de fase. Ou seja, exatamente a minha resposta em frequência. Agora, só que considerando aqui embaixo aqui agora uma escala logarítmica e aqui uma escala em decibéis. Aqui uma escala aqui, um ângulo de fase em graus e aqui embaixo também uma escala logarítmica, certo? Ou seja, o diagrama de Bode tem a mesma função para o diagrama de frequência do que a minha resposta em frequência em escalas diferentes.